O calvinismo, que é uma crença determinista, que diz que Deus é aquele que tem controle de todos os detalhes da vida humana, de tudo o que acontece, no seu sentido mais pejorativo que você possa imaginar, porque Deus seria, nessa concepção, o autor do mal, aquele que fez Adão cair, aquele que criou Satanás e aquele que faz com que pessoas nasçam para que possam ir para o inferno, para que ele seja glorificado por ter o poder de fazer isso. Esse é o sentimento mais nojento que existe nessa doutrina, e muitas vezes o povão não entende porque ninguém fala para a gente. Os próprios calvinistas têm vergonha de assumir a sua crença do jeito que ela é, e eles tentam usar palavras mais amenas, eles tentam usar eufemismos para os termos, as colocações, as doutrinas, os pontos, as crenças, e assim muita gente boa acaba se engabelando por esse tipo de abordagem. Hoje em dia é muito comum que jovens nas universidades, jovens que estão se descobrindo no mundo, começando a se desenvolver intelectualmente, estão escolhendo uma carreira e que estão descobrindo um mundo novo, muitos deles estão sendo atraídos como o canto da sereia, hipnotizados por pregações de calvinistas que aparecem no YouTube, na internet, através de livros, e muita gente tem considerado o calvinismo como sendo uma doutrina cristã. Mas o calvinismo não é cristão, ainda que ele se mascare atrás de termos tirados da Bíblia, e personagens cristãos tenham defendido as ideias deterministas de Calvino, de Agostinho e de outros personagens ao longo da história do cristianismo. O fato é, irmãos, que crer numa suposta dupla predestinação, ou seja, antes de todos os homens nascerem na eternidade passada, Deus decidiu previamente quem ele iria criar para ir para o céu. Deus decidiu quem ele iria criar para ir para o inferno. Essa é a dupla predestinação. São dois destinos duplamente estabelecidos de forma prévia. A dupla predestinação diz que Deus manda uns para o céu e manda outros para o inferno. A Bíblia não ensina isso, ainda que alguns deles tentem usar versículos da Bíblia para defender essa ideia. Tem alguns versículos que realmente trazem algumas dificuldades textuais, mas grande parte das dificuldades textuais dos versículos que eles usam são, na verdade, problemas de interpretação. Existem algumas questões mais técnicas, como variantes textuais, questões de tradução, questão de pontuação, as notações léxicas, onde é que foi colocado o versículo, onde é que foi colocado a vírgula, onde foi colocado o ponto, porque isso muda o sentido da frase. Eu sei que existem algumas questões que acabam complicando, mas a maioria dos erros que os calvinistas cometem nos textos que eles usam para defender a doutrina deles são erros interpretativos. Eles interpretam o texto de uma forma possível, mas existem outras possibilidades de interpretação para o mesmo texto que eles estão abordando. Não sei por qual razão eles têm predileção pela ideia de que Deus tem que controlar tudo para que ele seja Deus. E assim, onde eles veem brecha nos textos da Bíblia para defender essa ideia, eles fazem isso.